Eleitores do Equador vão às urnas neste domingo para as eleições gerais. A campanha foi marcada por atos violentos, incluindo o assassinato de um dos principais candidatos à presidência. O governo vai mobilizar mais de 100 mil agentes da polícia e do exército para garantir a segurança da votação. A eleição, que só aconteceria em 2025, foi antecipada pelo presidente Guillermo Lasso. Em maio, o líder equatoriano usou um dispositivo da Constituição para dissolver a Assembleia Nacional e se livrar de um processo de impeachment. Apesar de estar prevista na Constituição, a manobra conhecida como morte cruzada nunca tinha sido usada antes. Desde então, Lasso tem governado o país por decreto. Apesar de poder concorrer, Lasso não disputa a reeleição. Ele tem uma rejeição de 80%. 8 candidatos disputam a presidência. A candidata da esquerda, Luísa González, lidera as intenções de voto com 26,6%, segundo a pesquisa da Cedatos, empresa de pesquisa aprovada pelo Conselho Eleitoral do Equador. Ela é apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, que agora vive exilado em Bruxelas depois de ter sido condenado por corrupção. González é uma ex-deputada até então pouco conhecida. É considerada uma conservadora de esquerda. É contra o aborto, inclusive em casos de estupro. A mesma pesquisa mostrava Fernando Villavicencio em segundo lugar com 13,2% das intenções de voto. Ele foi morto a tiros na saída de um comício na reta final da campanha. O jornalista fazia uma campanha com discurso duro contra o narcotráfico. Ele foi substituído na chapa por Cristian Zurita, outro jornalista, que manteve a mesma linha contra o crime organizado. O plano de Fernando, nosso plano de governo, suas ideias estão totalmente intactas e las vamos a cumprir. Junto com ele, pensamos esse plano antiterrorismo, esse plano antimafia, para que proteja o Equador. A disputa para presidente ainda tem o líder indígena Iaco Pérez, com 12,5% dos votos. O advogado é um defensor do meio ambiente. Filho de trabalhadores rurais, ele promete transformar o Equador em um exemplo contra o aquecimento global e de combate ao crime. A pauta da segurança é considerada uma das mais importantes para os eleitores do Equador. O país, de 18 milhões de habitantes, tem visto uma grande onda crescente de violência nos últimos anos, incluindo o aumento no número de assassinatos. Nosso analista internacional, Lorival Santana, continua aqui no estúdio. Lorival, de que forma os possíveis cenários dessa eleição influenciam, contribuem com a violência que a gente está vendo nessa reportagem? Pois é, ontem houve um incidente não explicado com um outro candidato a presidente, Daniel Noboa, que diz que foi alvo de tiros, de disparos, mas a polícia e o ministro da Justiça dizem que isso não está confirmado. De qualquer maneira, houve recentemente, há poucos dias, a gente noticiou aqui o assassinato do Pedro Briones, um dirigente do grupo do ex-presidente Rafael Correa, da candidata Luísa González. Ele foi assassinado lá na província de Esmeraldas, em que há uma disputa de controle pelos portos, pelo narcotráfico. A gente está no escuro sobre o cenário eleitoral, porque o dia 10, o dia do assassinato do Fernando Villavicencio, era o último dia que a lei permitia a divulgação de pesquisas. Então, não há pesquisas, pelo menos não há resultados conhecidos, de pesquisas sobre o impacto do assassinato do Villavicencio, que, como a reportagem mostrou, em algumas pesquisas figurava em segundo lugar, abaixo da Luísa González, a candidata do ex-presidente de esquerda, Rafael Correa, condenado por receber propinas, inclusive da Odebrecht. Conversando com o cientista político Franklin Ramírez, com o jornalista Carlos Rijon, lá de Quito, eles dizem que provavelmente esse assassinato ajudará, contribuirá para a votação nos candidatos de oposição que defendem o enfrentamento ao narcotráfico, à corrupção enfim, a toda essa insegurança que é, segundo as pesquisas, a maior preocupação dos equatorianos. Mas no domingo estarei aqui à noite e espero ter resultados para analisar aqui no Prime de domingo, Márcio. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Lorival Santana.